Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade no nosso propósito. Nós estamos falando aí a respeito de interpretação bíblica. E quando nós falamos da interpretação bíblica, nós precisamos entender que a Bíblia, quando você abre ela para estudar, é como se você estivesse entrando dentro de uma cultura completamente diferente da nossa cultura. E é por isso que é preciso que nós venhamos dedicar tempo para entender alguns textos e também discernir se aquilo que o texto está falando tem uma relação com os nossos dias ou era para aquele tempo apenas. Então isso é muito importante. E nós vamos falar isso um pouquinho, como é importante aí para que você entenda. Se não é para o nosso tempo, então nós precisamos entender o princípio que está por detrás daquilo. Então vamos ler um versículo que faz parte aqui de quando Abraão ele pede para o seu servo Damasceno Eliezer buscar uma esposa para o seu filho. E como ele sabia que Deus tinha uma obra na vida de seu filho Isaque, ele não quer que o seu filho case com as mulheres que viviam aonde eles estavam, os cananeus, as mulheres cananitas. Então, ele pede para que Eliezer mande ou vá até a sua parentela, a sua família, e de lá encontre uma esposa para o seu filho Isaque. O que é interessante aqui é que, diante desse pedido de Abraão, Gênesis capítulo de número 24, nós vamos ver que ele vai fazer um pedido para o Eliezer para que colocasse a mão debaixo da sua coxa. Em Gênesis 47, versículo de número 29, nós iremos ver também quando, então, Israel, Jacó, vai morrer, ele pede para que José também coloque a mão debaixo aí da sua coxa e faça um juramento. Que não deixasse ele enterrado no Egito, mas que ele, quando partisse do Egito, porque eles criam na promessa de Deus, levasse os teus ossos. E para que isso fosse então confirmado, ele pede para que coloque as mãos debaixo da sua coxa, assim como Abraão pediu para Eliezer em Gênesis capítulo de número 24. Por que ele faz isso? Se nós não entrarmos dentro da cultura, nós não iremos conseguir entender a profundidade do texto. Porque nós iremos ver que o órgão genital do homem era onde era feita a aliança com Deus, né? Então, bem no prepúcio, era cortado a pele ali do órgão genital masculino, e ali estava a aliança, estava feito ali um pacto com Deus. Então, o que uma pessoa naquele dia tinha de mais precioso para ele era aonde estava a aliança que ele havia feito com Deus. Então, quando ele pede para colocar a mão na sua coxa, próximo ao órgão genital masculino, ele está fazendo um juramento perto do pacto aonde Deus fez uma aliança com o homem. Isso tem uma relação aí com a fertilidade do homem também, a continuidade da sua descendência, para que ele viesse então cumprir, para que ele viesse velar pela palavra em que ele havia dito, não quebrar o juramento que ele está fazendo e cumprir. Caso ele não viesse fazer isso, ele está quebrando uma aliança e logo ele sofreria a consequência na sua descendência. Coxa, dentro da Bíblia, fala de honra, assim como então nós estamos falando do órgão genital masculino aonde era feita a circuncisão.
que era a aliança com Deus. Então veja, quando nós mergulhamos dentro da cultura, se nós não prestarmos atenção à cultura, nós não entenderemos. Então, deixa eu ler os 2 versículos para que vocês vejam a importância de nós entrarmos dentro da cultura e tentar entender aquela cultura. Por que que ele fez isso? Agora, veja bem, diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Olha lá. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomará mulher para o meu filho. Então, ele está jurando ao Deus do céu. E aonde ele havia feito uma aliança? Onde Abraão havia feito uma aliança com Deus? No seu órgão genital. Por quê? Coxa. Porque coxa na Bíblia fala de honra. Então ele estava dizendo que honraria, cumpriria esta promessa, que é uma promessa feita com ele, com Deus como testemunha, e que se não fosse cumprido, aonde é o órgão reprodutor do homem, a descendência sofreria então a consequência. Gênesis 47 também, versículo de número 29, nós veremos aí esse mesmo ato no versículo de número 29, 47, versículo de número 29. Diz assim: chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade, e rogo-te que não me enterre no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levará do Egito e me sepultará na sepultura deles. E disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Então, do mesmo jeito também nós veremos. Veja a importância de nós então entrarmos dentro de uma cultura para compreender. Claro que nos nossos dias nós não faríamos isso. Então isso não é aplicado nos nossos dias. Ela tem uma lição espiritual a respeito da nossa palavra, do nosso juramento, no sentido do cumprimento da nossa palavra, da importância de cumprir aquilo que nós estamos falando. Mas nós não iremos trazer essa cultura para os nossos dias, porque a Bíblia e os seus povos, né, que estão inseridos dentro dela, tinha as suas culturas. E o que nós precisamos entender é que existem aí dentro dessas culturas coisas que eram apenas para aquele momento, para aquele tempo, que não são aplicadas para os nossos dias. Então é de suma importância quando você entende isso dentro da palavra de Deus em uma interpretação bíblica, né? Então, se não tem ali um mandamento no sentido de que é necessário que nós venhamos fazer aquilo, há uma lição espiritual. Nós aplicamos isso no sentido espiritual do texto, não no sentido literal. Nós não vamos pegar uma pessoa e pedir que ela coloque as mãos debaixo da nossa coxa, porque isso na nossa cultura seria algo que traria grande escândalo. Então, é importante numa interpretação bíblica nós entrarmos dentro da cultura, como se tivéssemos então entrando aí
dentro de um país que é completamente diferente do nosso, da nossa cultura, né? Os seus povos, os povos têm aí os teus hábitos, as suas culturas, as suas tradições. E nós, quando entramos dentro da Bíblia, nós iremos ver isso, né? Então, é de suma importância entender isso. E nós entenderemos também o significado aí desses textos. Por exemplo, um outro exemplo era quando havia uma situação de luto, quando havia uma situação em que a pessoa estava vivendo de angústia. Por exemplo, Jó. A Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou no chão e jogava cinza, né, ou terra sobre a sua cabeça. Dentro da nossa cultura, nós não temos esse hábito de, quando nós estamos passando por um momento de luto, por um momento de grande angústia e tristeza, como no caso de Jó, fazer isso. Mas dentro da cultura deles tinha um significado de que ele estava debaixo de um sofrimento tão tremendo e angustiante que era como se ele estivesse morto debaixo da terra. Como se ele estivesse ali em um estado verdadeiramente de angústia profunda. Agora, nós não vamos aplicar isso literalmente, mas quando nós vamos interpretar o texto, nós iremos então entender que existe um significado espiritual daquele texto, que traz para nós a interpretação da angústia, do momento que ele estava vivendo, né? Então, o significado está nítido diante do cenário aonde Jó está lidando com esse momento. Então ele jogava sobre a sua cabeça, rapou a cabeça em extrema humilhação diante daquela agonia. Veja, algo que era feito em algumas outras religiões. Por exemplo, nós iremos ver que Moisés, ele deu um mandamento aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 23. 23, capítulo 23, versículo de número 19. Veja bem, versículo de número 19 do capítulo de número 23. Diz assim: as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Aí diz assim: e não cozerá o cabrito no leite de sua mãe. Olha só, então Moisés dá um mandamento que não deveria cozer aí o cabrito, né, no leite da sua própria mãe. Isso é um mandamento tão estranho que, se nós não estudarmos a respeito desse contexto, por que Moisés ele está falando isso daí, nós não iremos compreender o texto. Mas nós, quando mergulhamos aqui dentro, nós vamos ver que isso era uma prática dos cananeus, né? Então os cananeus tinham esse hábito, os cananeus faziam isso. E então Moisés, ele está aqui dentro desse texto dizendo que não podia estar copiando ou fazendo algo para Deus como os cananeus faziam para os teus ídolos, para os teus deuses. Se nós não entendermos isso, né, o que tem a ver, né, essas coisas? Então havia aqui um querer de Deus aí relacionado a isso. Por quê? Porque Deus então não queria a mistura, que misturasse as coisas ou copiasse as nações que estavam ao seu redor. Tá certo? Então, é de suma importância nós entendermos algumas coisas que são aí culturais, né? Culturais. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 22, versículo de número 7, ou versículo 6, né? O Elifaz, ele acusa Jó de
exigir penhores dos seus irmãos. E ele acusa que o Jó havia pegado penhores. Por quê? Porque no Antigo Testamento isso daqui era considerado aí um crime desprezível. Pegava a capa da pessoa. Se a pessoa tivesse te devendo alguma coisa, então você tomava aí da pessoa a capa como uma segurança de que ela ia te pagar. Só que você não podia deixar com que isso durasse por muito tempo, ou até mesmo passasse, né, do dia, porque isso daí, ao cair da noite, nós vamos ver aí que deveria devolver dentro da cultura. Porque a maioria naqueles dias viviam aí trabalhando no meio do campo, descia o relento e essa pessoa então podia sofrer por causa aí de ter dado como um penhor por causa do problema. E Jó então é acusado de estar cometendo um crime, de ter feito algo ruim. Então ele está o repreendendo por causa disso, que ele havia tomado penhor aí da pessoa sem ter a necessidade, né? Então Jó está sendo culpado aí por essa atitude. Olha que coisa. Se nós, então, não entendermos a cultura, nós temos dificuldade de estar interpretando o texto. Por exemplo, nós veremos no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 8 e 17, que o Elimeleque deu a sandália a Boaz. Por quê? Olha só. Então, dentro daquela cultura, o que era simbólico, ou o que acontecia? Que quando a pessoa estava dando a sandália, esse ato estava simbolizando ali que estava dando direito para a pessoa sobre a terra que a pessoa pisava. Então isso é muito interessante. A pessoa vendeu um terreno. A pessoa vendeu um terreno. O que a pessoa fazia? Dava a sandália, porque aquela sandália representava a terra que aquela pessoa estava pisando ou pisava. Então está passando o direito para ela, tá certo? Então isso era algo simbólico, né? A qual estava cessando o direito da pessoa ali que tinha sobre aquela terra. Quando Deus fala com Moisés, tira a sandália dos teus pés. Olha só, porque o lugar que tu estás é terra santa. Olha, quando você olha para a cultura, para esse significado, você lembra que Moisés trouxe as sandálias, possivelmente do Egito. Então, se você entra dentro da cultura, nós vamos entender a profundidade de passagem, vai nos esclarecer aí de maneira tremenda, né? Algumas passagens. Então, é de suma importância, tá certo?